Oi pessoal, esse é o primeiro vídeo aqui que a gente vai começar a discutir medicina baseada em evidências. Eu espero que vocês gostem bastante. Vou tentar simplificar, vou tentar fazer não ficar difícil, mas infelizmente é um assunto um pouco distante ainda. Mas por incrível que pareça, é importante porque não tem como saber o que fazer na prática clínica sem uma MBA adequada. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. História da medicina baseada em evidências, então... Primeiro registro histórico, experimento dietético de Daniel na Bíblia, que eles deram um tipo de alimentação para um grupo de pessoas, um tipo para outro, e tentou ver quais foram os desfechos observados. Sangria e febre com Van Helmont, ainda na Idade Média. É interessante a gente pensar em sangria aqui, porque até 200 anos atrás eles acreditavam que tirar o sangue da pessoa, fazer uma hemorragia, era tratamento para a doença, e a gente só conseguiu reverter isso, tirar isso de verdade, graças à MBE. James Lind descobrindo aí que o escorbuto poderia ser tratado com frutas amareladas, frutas laranjadas. Pierre Lewis também fez um estudo um pouco mais amplo sobre sangria. Esse estudo aqui da febre puerperal, não vou nem tentar falar esse nome, ele foi bastante interessante porque ele mostrou algo óbvio, mas que ninguém percebia. Óbvio hoje pra gente, né? Mas que na época, pacientes que nasciam de parteiras, nenéns, crianças que nasciam de parteiras, tinham menos febre puerperal. Você tinha uma ocorrência menor de febre puerperal nos partos que eram feitos por parteiras do que por obstetras, que eram os médicos da época, digamos assim, os médicos obstetras da época. Qual foi a descoberta, então? Ele pegou e viu que o que acontecia, na verdade, é que esses médicos não lavavam as mãos para poder fazer os partos. E, consequentemente, você tinha as ocorrências de febre puerperal, que acabava levando infecção para essas grávidas e, por consequência, o óbvio acontecia. William Osler fez o primeiro clube de revistas para poder discutir exatamente os resultados achados de estudos. C. Richard fez aí um livro chamado Uso da Ciência de Fatores de... Não, fez um estudo aí também com fatores de confusão, Siraut também. E aqui mais recente também a gente teve os estudos sobre vacina para coqueluche, o primeiro ensaio clínico de streptomicina aí mais bem feito, com grupo controle, com controle de fatores de confusão, enfim, dando uma contextualizada geral mesmo. E, por fim, Cochrane, que fez aí uma base de dados que existe até hoje, para a gente poder organizar os dados em medicina. E aí a gente tem a eficiência e a eficácia, que são dois conceitos importantes também. A eficácia é um valor numérico, por exemplo, eu dei um remédio para 10 pessoas e funcionou em 9, então eu tenho 90% de eficácia. A eficiência realmente é bom usar esse remédio? Realmente na prática, como funciona? Vou dar um exemplo aqui. Eu quero tratar pacientes com tremores de extremidades, tremores de mãos. Vou pegar um exemplo absurdo. Cortei o braço deles. Parou o tremor de mão em todos os pacientes que eu tratei. Eficácia de 100%. Agora, é eficiente, gente? Não. Então, é isso. Não é difícil. Globalização e saúde. Bom, aqui a gente começa a entrar em assuntos importantes. A população envelhece, novas tecnologias chegam e a gente vê que talvez tirar da cabeça o que a gente vai fazer para tratar o paciente não seja uma boa ideia. Até porque tem muito tratamento aparecendo, o tratamento pode ser caro se a gente sair dando tudo, pode sair pedindo todo o exame e não funciona assim. Então, a gente precisa sair da ideia de que vamos fazer sangria para poder tratar os pacientes. Vamos fazer estudos para entender o que serve realmente para tratar os pacientes. Entender, por exemplo, que primeira linha para hipertensão, por exemplo, vamos tratar com IECA, coisas assim. E é importante a gente pensar, MBE é dinheiro. Porque se a gente for pensar no serviço público, por exemplo, vamos dar todos os exames para todo mundo? Não tem condições, não tem como. Serviço privado, vamos fazer o paciente pagar por 1 milhão de exames. Qual que é o melhor exame para o paciente pagar naquele momento? Qual que é o exame realmente efetivo para dar o diagnóstico para o meu paciente? Qual exame tem uma qualidade melhor para ser padrão ouro? E vale a pena pagar o preço do padrão ouro comparado ao exame que não é padrão ouro? A diferença de preço compensa a diferença de qualidade? Então, tudo isso são perguntas que a gente precisa responder e precisa entender.
Vamos pensar em saúde coletiva. A gente consegue demonstrar hoje que é muito mais barato a gente tratar, por exemplo, a hipertensão arterial na UBS em larga escala, com qualidade, do que deixar esses pacientes evoluírem com acidentes vasculares e serem tratados com intervenção cirúrgica, com hemodinâmica, por exemplo. Então, isso é MBE, é entender essas coisas. E isso torna necessário que a gente consiga trazer evidências científicas para o estudo da saúde e não ficar só naquela coisa do achismo ou daquilo que faz sentido, até fisiologicamente falando, mas a gente precisa testar. A gente precisa ver se realmente funciona. E aqui novas necessidades que a gente já discutiu também.